vai para sua quarta passagem. Vamos lembrar as outras passagens? Como foram as outras passagens do Cuca por lá? Olha, eu acho que não é nenhum exagero dizer que se ele não é o treinador mais vitorioso, está entre os 2, 3 da história do clube. A maior conquista do Galo, a Libertadores, tinha o Cuca como técnico. Ele vence também o Brasileiro, que era uma grande obsessão em 2021. O Galo ganha em 71 e volta a ganhar em 21 com ele, quando também ganha a Copa do Brasil. É inegável que o Cuca tem uma história. A gente está exibindo aí o que aconteceu com o Cuca desde a última passagem dele pelo Galo. E aí é um momento complicado da carreira do Cuca. Porque quando ele decide deixar o Galo no Natal, na manhã de Natal de 21, ele campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, e ele decide ir embora. Ele liga de manhã para a diretoria e fala: estou indo embora. Acharam que era trote. Que é isso, cara? Acabamos de ganhar o Brasileiro, a Copa do Brasil. Não, eu quero ir embora ano que vem. Mas que é isso, Cuca? Inclusive, é só dia 24. Todo mundo aqui já se preparando para comer o peru, abrindo champanhe. Não, eu quero. Mas, Cuca, se você for em janeiro, a multa, inclusive, da sua saída... Não, eu quero pagar tudo agora mesmo, quero decidir que eu vou embora. Tá bom, ele foi embora. E aí a carreira dele, cara, desde que ele tomou essa decisão, porque, no meu entendimento, ele estava blindado pela idolatria que ele tinha no Galo, por todo o noticiário que envolve o Cuca, ele estava relativamente protegido lá, falava-se até pouco das questões que envolvem o processo dele na Suíça. Ele decidiu ir embora. E desde que ele foi embora, como vocês viram aí, a carreira dele nunca mais seguiu uma linha reta. Eu peço que a gente role de novo, porque eu vou contar de forma cronológica o que aconteceu com o Cuca. Você acha que é por isso que ele está voltando no Natal para pagar? Não. Acho que é mais um capítulo das idas e vindas da carreira do Cuca que está, nesse momento, precisando de um rumo. Então, assim, ele vai voltar ao Galo em 22 com um contrato de apenas 4 meses. Mas, assim, ele não conseguiu os resultados que se esperava. E aí ele vai voltar a trabalhar um ano depois, no Corinthians. Ficou 1 semana e 2 jogos, porque a torcida corintiana fez muita pressão por causa do processo, da condenação que ele tinha à época criminal na Suíça. Então durou 2 jogos no Corinthians, foi embora. Dedicou a vida dele à anulação do processo criminal, ganhou inclusive uma indenização por causa da anulação do processo. Foi comprovado que ele foi condenado sem direito amplo de defesa, sem ser defendido por um advogado lá. E por isso o processo foi extinto e ele ganhou, inclusive, uma indenização da Suíça. E aí ele vai trabalhar no Atlético Paranaense, no ano do centenário, no clube da cidade dele, do qual ele é torcedor, ou pelo menos se dizia torcedor. E aí ficou muito pouco tempo, decidiu ir embora. Largou o Furacão, chegou a liderar 2 rodadas de Brasileiro. 23 jogos. E foi embora. Foi embora, deixou o clube meio que à deriva. Hoje, inclusive, o News fez um levantamento, são muitos clubes que o Cuca, inclusive o Galo, que o Cuca decide ir embora, assim, no meio de uma temporada, assim, deixando todo mundo de surpresa. Nos últimos 3 anos, depois que ele saiu do Galo super campeão em 2021, que ele ganhou a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro, ele trabalhou em 46 jogos. Em 3 temporadas, ele trabalhou em 46 jogos. Acho que 19 no Atlético, depois que ele voltou, 2 vezes no Corinthians, aí não dá nem para contar aquela passagem dele pelo Corinthians, né? Porque foi uma confusão, foi um turbilhão ali. E esses 23 pelo Atlético Paranaense. É um técnico, depois de um ano espetacular em 2021, que ele... Técnico tem fase, né? Ele está numa fase ruim. Sim. Uma fase ruim. Eu não contrataria o Cuca nesse momento. Por sinal, eu vou ser antipático com a torcida. Acho que a torcida do Atlético vai me odiar com o que eu vou falar, mas eu não teria mandado o Milito embora. Não teria. Teria mantido o Milito. Ainda mais faltando um jogo para acabar o campeonato. Aquilo foi bem estranho. Não teria. Eu acho o Milito um bom treinador. Eu acho que ele não foi fácil. Ele conseguiu levar o Atlético a 2 finais. Eu acho que... Não apanhe sozinho, eu também não teria. O desempenho nas finais não foi apanhe bom. sozinho. Não, eu concordo, o desempenho nas finais não foi bom. Mas ele levou. E eu acho que o elenco tinha muito problema físico, problema de má formação, os jogadores em má fase técnica. Eu acho que ele, começando do zero, acho que ele a não ser, poderia claro, render muito que mais. haja alguma informação que a gente não tenha, de algo que... Pensando no campo e bola... olhando de fora, observação apenas técnica, eu estou com você. Mas eu acho que Milito merecia... acho que somos a minoria. Mas isso é passado. Milito é passado. Enfim, Vamos mas debater o retorno do eu Cuca. pensaria em outro nome. Tá. Apesar de respeitar muito
o passado do Cuca e as conquistas dele. E o ano que ele teve no Atlético, sensacional, em 2021. E olha só, ele abandonou o Furacão depois de 23 jogos. Eu acho que o verbo é esse mesmo, abandonou o Furacão depois de 23 jogos. Se tiver outro mais apropriado, vocês me corrijam. E ele vai para um cenário semelhante, cara. De um clube que não vai ter um patamar tão alto assim de elenco, de gasto. Pelo contrário, está cortando o gasto, está perdendo o jogador. E vai sair de um momento em que o Galo era sempre no topo dos melhores elencos do Brasil para ter um elenco mais modesto para o ano que vem, mais trabalhador. O Cuca já fez bons trabalhos assim, de garimpar atletas. Claro. Quando ele sai do Goiás, vai para o São Paulo e monta a base de um São Paulo que depois ganha Libertadores e Mundial, o próprio Botafogo. Ou seja, o Cuca tem também o histórico de trabalhar bem com elencos mais modestos. Só que o último trabalho dele, o último agora, esse ano, foi marcado por isso. Quando ele percebe que não vai ter condição de brigar na parte de cima, ele pega e vai embora. E sai mal, de uma forma assim, péssima na questão da relação com os jogadores, né? Com desmentido de jogador. O Thiago Heleno veio a público citar, o próprio Petralha, presidente do Furacão, rebateu o Cuca, que depois também deu a sua versão rebatendo o Petralha. O Paulo Miranda, que era um dos dirigentes do clube também, deu uma versão contrária ao que o Cuca havia alegado em entrevista coletiva. Assim, eu acho que no campo, se ele tiver tempo para trabalhar, ele consegue ajustar o time. Pelo menos é o histórico da carreira dele recente. Mas eu não consigo falar do Cuca recentemente sem citar o que tem sido a carreira dele nos últimos anos pela questão do caso de estupro de 1989. Mesmo tendo a anulação... 87, né? 87. A condenação vem em 89. Mesmo tendo a anulação, a condenação anulada, né? Uma condenação que foi anulada porque ele não teve, de acordo com as regras, com as leis alemãs, né? O direito à defesa. Né? Direito pleno à defesa, foi um julgamento a revelia, então, 15 anos depois acabou sendo anulado esse resultado de julgamento. O próprio demorou muito a se manifestar com relação a isso. Quando fez ano passado no Atlético, acho que ele escreve uma carta que naquele momento ali foi feliz. Ele abordou pontos que ele não havia abordado antes. Por mais que eu questione o fato dele não ter aberto, por exemplo, a perguntas, acho que isso pode ser feito. Ele tem que ser questionado sobre isso, para a gente entender até que ponto é realmente esse arrependimento, de que forma ele lida com isso. Mesmo porque ele meio que se colocou em compromisso com o futuro. Sim, é isso que eu vou citar. Apoio, ele cita na carta exatamente isso. E de lá para cá, a gente pelo menos não tem informação nenhuma de alguma ação dele nesse sentido, né? De tentar buscar apoio às vítimas que tenham passado por isso aqui no Brasil mesmo, ou que tenha reciclado a mente nessa questão desse entendimento do que aconteceu com ele há vários anos atrás. Foi simplesmente palavras, foram palavras simplesmente ali. Assim, eu sei que é um tema muito delicado de entrar, mas eu não consigo não entrar quando a gente vai falar sobre isso. E eu não sei até que ponto isso atrapalha a carreira dele como treinador. O dia a dia, se as críticas que ele sofre em detrimento a isso podem atrapalhar de fato mesmo o dia a dia dele como treinador, como ser humano. Ficou claro, assim, não houve ambiente, não houve clima. Não conseguiu trabalhar. Não conseguiu, foram 7 dias, 2 jogos. E as manifestações que a gente tem visto de torcedores do Atlético são mais parecidas com o que a gente viu no Corinthians do que a gente viu no Atlético Paranaense. Deixa eu até ser justo, que eu não disse que ele estava um pouco blindado desse assunto, porque assim, ó, o Cuca ele é condenado em 89, a carreira dele como jogador segue muitos anos, ele joga no Santos, joga no Palmeiras, ele vira treinador, ele ganha. Quando ganha muita coisa, quando tem a condenação do Robinho, né, aqui no Brasil a imprensa começa a revisitar outros casos de violência sexual que envolviam personagens. De fato, é uma falha nossa. Claro. Não tem nenhum problema em falar sobre isso, é uma falha nossa como categoria. Porque você fala, caramba, realmente, esse foi um assunto que ficou muito adormecido durante décadas, era um assunto que não era tocado, e quando veio a condenação do caso Robinho, num trabalho muito bom, jornalístico, do EE, do GE, começa a se revisitar outros casos, a se contar melhor algumas histórias que a gente não sabia direito ou estava muito adormecida, muito esquecida, e o caso do Cuca ganha um protagonismo, volta a ganhar um protagonismo. Ele até, eu acho que não entende, mas por que eu, por tantos anos, estava normalmente no futebol, o assunto não era abordado e, de repente, passa a ser manchete de tudo que é lugar. Para mim foi o caso Robinho,
que dá luz Sim. a outras situações Sim. e a gente começa a revisitá-las E eu acho e também, Zé, debatê-las. que é difícil a gente citar, a gente tem tantos problemas no dia a dia como sociedade. E embora esse caso já tivesse o caso Robinho, que inclusive joga no Galo, durante as condenações dele, quando eu digo que ele estava blindado, é porque, como ele estava num clube no qual ele era o campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, esse era um assunto meio que blindado na instituição, Clube Atlético Mineiro. E aí ele decide ir embora. Ele perde essa blindagem. Quando ele sai do Galo, na minha opinião. Mas ele próprio tirou essa blindagem na última coletiva dele, naquele manifesto por escrito dele. O processo foi extinto, né, gente? Sim, Ele ganha uma indenização do governo suíço. Ele não deixa de falar do passado dele, mas ele se compromete com o futuro e a gente precisa cobrar isso dele, saber dele o que foi feito, o que ele é capaz de fazer, o que ele vai fazer, de que forma ele se engaja. Esse assunto não vai sair da mesa do Cuca, por mais que algumas pessoas achem que a partir de agora tudo mudou. Não mudou, não. A vida dele continua e a partir de agora a gente vai cobrar dele que ele, pelo menos, cumpra com o compromisso dele. A anulação da condenação, a gente não pode deixar de tocar no assunto por conta dela. Porque, por exemplo, quando o Cuca se posicionou e leu a carta, né, que foi escrita ali por ele, de acordo com o que ele mesmo falou, junto com a esposa e com as filhas, em nenhum momento ele nega a participação no que aconteceu, né? Ou de ter cometido o ato contra a vítima. Ele nega o estupro. Sim. Mas ele não nega que estava presente, por exemplo. Não. Se eu estou num lugar que tem uma jovem sendo violentada, eu estou participando igual, cara. Sem dúvida. Essa é a minha opinião. Sem dúvida, entendeu? óbvio. E eu acho que, de novo, é um tema delicado. Ninguém... É muito fácil falar isso, né? Mas tá participando não, cara. Ninguém sabe a ameaça, alguma coisa, que o cara podia sofrer. É muita coisa ali que esses caras estão especulando, na moral, né? Quem melhor do que ele para tratar sobre isso? Para se aprofundar nisso e eu acho que responder perguntas sobre isso. Porque se ele quiser trabalhar como treinador, estar em evidência, ele vai ter que tratar desse tema, gente. É uma coisa que, infelizmente, está na biografia dele. E será que o Galo... Porque claramente o Corinthians não se preparou para isso quando trouxe, muito pelo contrário, foi tudo muito mal feito no Corinthians. Será que o Galo está preparado para essas questões? Está imaginando que vai ter que lidar com isso? A gente vai agora a Belo Horizonte ao vivo com o Rodrigo Rocha, que vai trazer mais bastidores, mais informações, mais apurações sobre a volta, sobre a quarta passagem do Cuca no Clube Atlético Mineiro. Rodrigo, boa tarde a você, bem-vindo. Fala, Rizek, boa tarde para você, para o Coutinho, Lédio, para o Lino. E para você que acompanha a Seleção Sport TV de hoje, quarta passagem, Cuca já é uma realidade para o Atlético Mineiro para o próximo ano, para a próxima temporada. Inicialmente, ele não era um nome no baralho das opções de técnico do Atlético, né? Até o início da semana passada, por exemplo, nossa equipe conversando com ele dizia que não tinha nada. Realmente, o primeiro nome do Atlético era o Luiz Castro e não era um sonho tão distante assim, era algo real, tangível, mas acabou não acontecendo por questões financeiras lá da rescisão do Luiz Castro. O Atlético tinha outros nomes e o contato com o Cuca surgiu já no final dessa semana passada, agora na reta final mesmo, e as coisas avançaram muito rápido, até que no sábado a gente publicou desse acerto e o Atlético já até anunciou o Cuca como novo técnico. A gente lembra que o ano está acabando, né? Hoje já é dia 30 de dezembro, e o Atlético tinha uma pressa para acertar com o novo treinador. Afinal de contas, no final dessa semana agora, no início de janeiro, o time já se reapresenta para a próxima temporada, tem uma viagem marcada para a pré-temporada nos Estados Unidos e precisava o quanto antes ter esse treinador decidido, até para preparar o elenco, na montagem do elenco. O time já perdeu o Paulinho, já perdeu Allan Kardec, Vargas e Mariano, jogadores que os contratos encerraram, e ainda não trouxe ninguém, salvo o Gabriel Menino e o Patrick, que vieram na troca no combo do Paulinho, da negociação com o Palmeiras. Mas o Atlético ainda não comprou ninguém para a próxima temporada e esperava um pouco até o treinador. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem do lado do Cruzeiro muito bem definidas as posições que o Cruzeiro quer. Do lado do Atlético, isso é uma incógnita ainda, até porque quem é o técnico, quem vai decidir isso, agora sabemos que é o Cuca e vamos começar a ver esse perfil de contratação
que o Atlético busca. Hoje, mais cedo, o Rubens Menin, proprietário da SAF do Atlético, deu uma entrevista e ele respaldou o Cuca, né? Falou que o técnico novo é o Cuca, ele confia que é uma carreira vitoriosa do treinador. Nessas 4 passagens pelo Atlético, a gente lembra, além dos campeonatos mineiros, ele ganhou a Libertadores de 2013, a Copa do Brasil de 20 e o Brasileiro, a Copa do Brasil de 21, perdão, e também o Brasileiro de 21. Por isso, parte da torcida apoia a chegada do Cuca. O GE. Globo fez uma enquete e cerca de 75% dos torcedores eram a favor dessa contratação. Mas a gente sabe, claro, que a votação ali no GE. Globo, até os comentários em redes sociais, são sempre muito nichados, né? Quem é o perfil de internauta que vai lá fazer essa votação, fazer esse comentário? Nas redes sociais, os comentários são bem divididos, mas eu vi mais críticas do que comentários a favor, assim. Parte das críticas, inclusive, partem do próprio campo esportivo, do Cuca dentro de campo como técnico, pelos últimos trabalhos, né? Alguns torcedores do Atlético ficaram muito decepcionados pela forma como o Cuca saiu do clube em trabalhos anteriores. Em 2013, ele deixa logo após o Mundial de Clubes, mas já havia anunciado antes para os jogadores, o clima não ficou legal. Em 2021, também o Atlético contava muito com ele para 2022. Ele sai do clube de novo, então isso deixa uma mancha na história dele também com alguns torcedores do Atlético, que também refletem que, por exemplo, o último trabalho dele no Galo em 2022 não foi muito bem avaliado. O time terminou em 7º no Campeonato Brasileiro, apesar de conquistar a vaga para a Libertadores do ano que vem, do ano seguinte, de 2023, no caso. E também muitos comentários criticando por essa questão que vocês falaram, esse ponto judicial envolvendo o caso de Berna de 87. Muitos torcedores, muitas torcedoras, claro, se manifestando contra a contratação do Cuca para o Atlético para 2025. O Rodrigo, enfim, a minha opinião é essa. Eu não faria esse movimento, não contrataria o Cuca. E como o Atlético contratou, ele tem que estar preparado, como disse o Rodrigo Coutinho, para saber o que é que ele vai enfrentar. Porque ele está contratando o Cuca e todo esse passado, essa polêmica, todo esse caso de Berna, que o processo foi anulado. Acabou, mas a história continua, né? Ninguém esquece a história. Então, isso é uma coisa que o clube vai ter que estar preparado, não vai ser fácil. Mas posso fazer um convite? Esse é um tema extremamente sensível e ele precisa ser tratado prioritariamente com precisão jornalística. Exatamente. E assim, tem uma reportagem muito bem feita hoje no GE, explicando a anulação do processo, explicando uma... É isso aí, galera do Galão. Bora reagir a mais um vídeo aqui agora do ESPN, analisando essa história do Cuca aí. Eu não sou de acordo com o que a imprensa prega, tá, pessoal? Tem muita coisa aí que, para mim, acaba não fazendo muito sentido. Então, eu prefiro não me apegar muito ao que a imprensa fala, né? Eu acho que a Lacrolândia, né, tomou conta. Os caras estão aí para lacrar. A gente já sabe qual é a turma que esse pessoal aí faz parte, né? Então vamos lá ver o que essa imprensa aqui tem a dizer. Expirou o tempo, expirou o processo, né? Ele foi lá, retomou, depois de tudo que aconteceu no Corinthians, ele foi lá, retomou para fazer a defesa, etc. e tal, só que o tempo já tinha passado, a garota já tinha falecido, enfim. E não é que a justiça absolveu o Cuca, simplesmente o caso foi encerrado pelo tempo. Prescrito, né? Prescrito, acabou e tal. E aí o Cuca voltou, ele volta para o Atlético Paranaense, ele faz um discurso dizendo que ia se envolver mais nessas causas e tal, pediu desculpas, etc. Aí tem isso e tem um outro lado também, que é um lado que aí pode ser analisado pelo torcedor do Atlético também, que seria um lado positivo com relação ao Galo, que é o seguinte: os últimos grandes títulos do Atlético Mineiro foram todos capitaneados pelo Cuca. A Libertadores de 2013, o Brasileiro de 2021, a Copa do Brasil de 2021, vários campeonatos mineiros e tal, mas os grandes títulos da história do Galo foram capitaneados pelo Cuca. E aí, é bom ou é ruim, Natália? Ele conhece o clube, né? Ele conhece, ele sabe, ele sabe tudo que acontece no Galo, ele é um cara vitorioso. O meu único porém em relação... Ele é um cara que trabalha bem, e aí eu digo taticamente, né? Pensando no que ele pode apresentar ao time
tecnicamente, gosto do trabalho do Cuca. O grande porém, a grande interrogação em relação à parte que envolve o retorno do Cuca, pensando em futebol, e tão somente em futebol, é justamente o tempo de trabalho. Se não acontecerem as coisas da forma que ele imagina no Campeonato Mineiro, ele vai pedir para sair? E aí começa o Galo de novo a remar para buscar um treinador para tentar arrumar a temporada? É bom lembrar que o time já começa o ano pressionado. Exatamente. Certo? Porque o ano passado foi uma frustração. Saídas de jogadores importantes. Paulinho indo embora. Precisa renovar ali alguns jogadores, precisa contratar jogadores. Ano sem Libertadores. Um ano sem Libertadores. Então, a grande pergunta é essa. O trabalho do Cuca, ele vai ser um trabalho a médio e longo prazo, pensando em continuidade, pensando em estrutura de trabalho. Se a gente está falando do quanto o futebol precisa de profissionalização, vai ser profissional nesse aspecto? Ou é o primeiro momento de, não quero mais? Porque não é só nos ruins, é isso que eu falei, do bom e do ruim. Porque se ele ganhar o título do Mineiro e ele achar que vou embora antes que desande. Então, meu único ponto em relação ao retorno do Cuca, pensando tão somente no futebol, é o tempo de trabalho. Ele vai dar sequência ao trabalho? Ele vai conseguir, dependente do que aconteça, de resultado ou não? Aí é a grande pergunta que vai ficar e a gente vai ter que acompanhar ao longo da temporada. Bom a gente lembrar que os últimos trabalhos, realmente, no Atlético Paranaense aconteceu isso, e foi uma decepção, porque tinha começado bem. O trabalho no Corinthians, pelo que eu já falei aqui, também não rendeu, não tinha clima. Santos, não tinha clima. No próprio Galo. No próprio Galo. Não tinha clima. Eu quero saber, inclusive, se tem clima, porque a gente já viu a manifestação de torcedores também, com relação a tudo que já envolveu o passado do Cuca, que é uma situação que, juridicamente, judicialmente falando, está resolvida, mas do aspecto que eu falei aqui, foi resolvida desta forma. E para muita gente isso não tá, ele não pagou a conta. Para muita gente ele não pagou, muita gente mesmo, ele não pagou a conta e não teria espaço no Atlético Mineiro. Falando de torcedores do Atlético Mineiro, principalmente, que agora é o clube para o qual ele está indo. Quero ouvir a opinião de vocês também. Silas. Essa eu acho que vai ser a grande questão para o Cuca ali. Segundo ele não teve envolvimento, né? Agora, aquilo que você acabou de falar, William, não tem mais como. A moça faleceu, o caso, não sei se é prescreveu que fala ou expirou, né? Acabou. O ser humano, por natureza, ele é implacável, ele é muito duro com relação a perdão, esse tipo de coisa, principalmente quando se trata de pessoas públicas, como é o caso do Cuca. A gente está vendo, a gente viu no GC ali se o Cuca era a única opção ou a melhor, ou se tinha outra. Eu acho que sim, até porque o Atlético acho que chegou a falar alguma coisa, até pelo Quinteiros, que acertou com o Grêmio. Até o pessoal lá no Sul, o presidente Guerra estava meio assim, pela questão do Caixinha, que era para ter ido para o Grêmio, não deu certo, então o Guerra ficou meio receoso de falar qualquer coisa com relação ao Quinteiros e depois acontecer algum tipo no meio do caminho. A gente sabe que pode acontecer, né? São propostas, são planejamentos, programações que os clubes oferecem para os treinadores. Como treinador, eu gosto também do Cuca, acho que é um cara vencedor, né? Depois que ele ganha a Libertadores, a chave para ele vira, acho que ele salta de degrau. Agora, se ele vai ter tranquilidade para trabalhar, a gente vai ver ao longo da caminhada, né? Eu acho que como treinador ele é bom treinador, né? Tem esse lado que nós nunca sabemos, né? Se ele permanece ou não, se ele vai ficar ou não, porque ele também chegou num lado, vamos dizer assim, num estágio da carreira como treinador que dá a possibilidade de ele chegar para assim, não quero, não vou continuar porque não vai dar certo. Talvez se fosse o Cuca começo de trabalho, ele ficaria até o final, até ser demitido. E eu acho que é natural esse estágio em que você chega até com uma certa idade, você perde um pouquinho, né, alguns aspectos, paciência, tolerância, é uma série de coisas que no dia a dia você acaba perdendo e diminuindo, né, vamos dizer assim, e aí é difícil para você ter o convívio para aceitar determinadas situações. O que aconteceu no passado, eu acho que o Cuca vai ter que levar para a vida dele, né?
a vida toda dele. Por onde ele passar, as pessoas vão lembrar, as pessoas vão colocar isso como um ponto de dificuldade para trabalhar ou não, e aí vai depender das pessoas que irão contratá-lo ou não, se vão comprar briga, se não vão comprar briga. É uma situação que a cicatriz, ela fica, não é aquela cicatriz que vai interna, né? É uma cicatriz que o tempo todo vai ficar marcado ali e as pessoas vão tocar. Foi uma coisa séria, né, que aconteceu. Nós vimos aí, você explicou a questão jurídica, né, como foi, o que ele fez, né, depois de ser pressionado no Corinthians. Ele chega e ele não fica no Corinthians por causa disso. Ele faz apenas 2 jogos, né? Depois ele sai, vai procurar os seus direitos, depois ele dá um comunicado, ele erra, ele assume o erro, fala, inclusive, que ele escreveu isso junto com a esposa e com as filhas, com a neta, porque hoje ele é avô, mas é uma coisa que realmente, de fato, ele vai ter que saber lidar por onde ele for em relação ao futebol, pelo mundo que nós estamos vivendo, pela cobrança social que nós estamos vivendo em relação a determinadas atitudes que no passado eram, vamos dizer assim, meio que jogada debaixo do tapete por conta do ambiente, do contexto e da forma como se vivia no passado, né? E hoje não. Hoje as pessoas têm o poder, muitas vezes, de falar, de se manifestar e de dizer o que sente, né? Se a gente concorda ou não, isso é uma outra coisa. Mas eu acredito que o Cuca, junto com a sua família, vai ter que conviver com isso, né, por onde ele passar. É inevitável, isso vai ser inevitável para ele. Agora é incrível que o Atlético ele rodou, Cuca de novo. Mas esse é um problema dos times no Brasil, que vivem correndo atrás do rabo. Fica naquele círculo interminável. É necessário, e o Botafogo dá esse passo. A Roberta trouxe a informação de que o Botafogo não pensa em ex-treinadores, né? Ex-treinadores, eu digo, que já passaram pelo Botafogo, que tem histórico com o Botafogo. É uma questão de olhar para frente, de você buscar um treinador diferente. E aí eu não estou falando se o Cuca é bom ou não é, porque eu já coloquei aqui o quanto eu acho o trabalho dele bom em relação à parte tática, à parte técnica. Mas é isso, é sempre no mesmo círculo, né? É mais fácil, parece ser mais rápido para analisar. Não deu certo 1, 2, tentamos 1, 2, vamos no mesmo. Não deu certo 1, 2, vamos no outro. É sempre a mesma um Atlético que vem pressionado. Mas tem grana para contratar, né? Mas eu acho não que sei se tem, viu? Não sei não. Porque assim, Silas, vamos lá. O prejuízo financeiro foi muito grande pelo fato de não ter vencido. O investimento é alto, a folha salarial altíssima, tanto é que você vê, o Paulinho está saindo, o Corinthians já é de olho no Arana também, desde algum tempo, agora em dezembro, e o Atlético aberto a negociar, dependendo de quanto pagar. É um Atlético que não tem a Libertadores esse ano, então já cai também, né? Vai para a Sul-Americana. Não é só querer, precisa ver se o jogador quer ir também, né? Entendeu? Assim, é um ano complicado, é um ano, inclusive para a administração do Atlético entender qual é o caminho. A gente entender qual é o caminho da SAF do Atlético, porque é um ano de retirar. Eu acho que o Atlético não vai fazer grandes investimentos, não. Viu, Silas? Está pensando em aliviar a folha, inclusive. Está pensando em aliviar a folha, tirar o pé. Então, eu acho que é um ano transição, talvez. Para se reorganizar. É um ano para se reorganizar, e precisa. E, assim, não dá para passar... Não é porque é reorganização também que o torcedor não vai cobrar. Sim. Se perde o Mineiro para o Cruzeiro, já era. Porque se Copa do Brasil, como for... Campeonato Brasileiro. Há quantos anos a gente está na expectativa de um Atlético Mineiro batendo de frente no Campeonato Brasileiro? Desde 2021, quando ganhou. Desde quando ganha. Depois disso, fica dentro da expectativa. Também girando muito treinador. Vai o Cuca, volta o Cuca, aí vem o Turco Mohamed, aí vem o Milito, aí vem quem mais? Eu perdi até as contas. Gente. É muito. Felipão passou também. Felipão passou também. O Dudamel também teve lá, não? Dudamel. O Cudê teve lá? O Cudê teve lá também. E aí você percebe que são treinadores que pensam futebol completamente diferente. Por isso que eu falo da questão do planejamento. Quando você tem uma estrutura e que você define, que é o caso do Boto, me parece, no Flamengo, que você define que o Flamengo tem essa característica, que os treinadores têm que ter essa característica, eu acho que ajuda muito a análise de scout ali, de buscar um treinador. Agora, quando você não tem definido o que você quer para o seu clube, fica nisso. Vem um treinador que pensa B, o outro que pensa D, aí vem o outro, e fica nessa bola. E a gente pode até falar, o ano passado, tá vendo eu? Esse ano, desde 2021,
se você olhar onde o Atlético chegou, você pode falar que foi o melhor ano do Atlético desde 2021, porque ele chega em 2 finais. Só que o Atlético, nas finais, ele foi terrível. A final contra o Botafogo, quando fica com um jogador a mais com 30 segundos e não agride o Botafogo de jeito nenhum, o Botafogo faz 2-0 no primeiro tempo, aí no segundo tempo o Atlético, por questão de necessidade, vai e tal, aperta e tudo, mas toma 3-1. Toma 3-1 com um jogador a mais o tempo todo. Né? Ninguém tinha feito 3 gols numa final única de Libertadores, desde 2019. Nossa, nem pensar. E o jogo que eles tinham feito contra o River lá no Monumental foi absurdo. Foi absurdo. A final contra o Flamengo, o primeiro jogo contra o Flamengo deitou. O Flamengo deitou com 3-1. Podia ter resolvido ali. E resolveu ali, né? John Textor poderia fazer um filme, porque essa história é linda, hein? A história da final da Libertadores. É espetacular. É um ano você emociona. Você fica faltando 10 rodadas, perde o título. Exatamente. Uma virada, depois no ano seguinte você desclassifica o mesmo São Paulo, time. Palmeiras. Não, e o cara foi firme também. Porque o cara tem outros clubes. Ele podia ter tirado o time dele. Falou, aqui eu não vou ficar não. O cara aguentou, ficou, reformulou, gastou. Acrescentou, né? O que ele gastou com o Luiz Henrique e com o Almada... Foi demais, foi um baita investimento. Mas o retorno que teve. Valeu. 50 milhões só para ir para o Super Mundial. Valeu todo o investimento. O Luiz Henrique faz o gol, sofre o pênalti, o Almada faz a jogada do gol, do primeiro gol do Luiz Henrique, começa com um jogador a menos. E custou a demissão do Milito. Que o Atlético, por exemplo, poderia estar nesse Super Mundial se tivesse ganho a Libertadores. Então, assim, e o Atlético acaba indo para um ano, assim, abandonou o Campeonato Brasileiro. Chegou um momento que chegou até a olhar e falou, pô, o Atlético está com chance até de cair. Matematicamente era possível. Tinha uma chance na última rodada. Depois daquele jogo com o River, qual foi a vitória do Atlético Mineiro? Nenhuma, né? Mas tem também o fator, o Bubu colocou a camisa do Atlético. Né? Isso aí atrapalha demais. Mas olha, vou falar uma coisa pra você. Ele falou que vai tirar, hein? Olha. Você, torcedor, vem aqui comigo. Você, torcedor, que sofreu durante 2024 com o Bubu secando o teu time, né? Você sofreu em 2024, agora é o Flamengo. É o Flamengo nada. Agora é o Palmeiras eliminado. Ó, o Botafogo, quando ele foi torcer o Botafogo entrou naquela fase de crise, né? Começou a perder ponto, perdeu a liderança pro Palmeiras. Perdeu a liderança pro Palmeiras. Porque não sei o quê, porque... Você, que sofreu o ano todo com a zicada do Bubu, fica tranquilo. A zica voltou para ele. Porque ele perdeu o carro dele agora no final do ano, entendeu? Tá no guincho. Depois a gente mostra a imagem de novo. Tá no guincho, entendeu? Então, a zica voltou toda para ele, meu. Então você fica sossegado. É que ele zicou teu time, mas agora também ele vai ficar sem carro no final do ano. Né? O nível de acerto dele acho que foi 1 para 100. Foi de 1 para 100. Na temporada. Foi de 1 para 100. Temporada. Mas foram certeiros com o carro dele. Foi. Certeiros. Só para fechar aqui, para a gente falar um pouquinho do Quinteiros no Grêmio. Rapaziada, a situação do Atlético Mineiro não é das melhores, né? É um time que vai começar o ano aí para disputar apenas a Sul-Americana. Tem a Copa do Brasil também, né? Vamos ver se o Galo consegue disputar algum desses títulos. Porque a gente sabe que a Sul-Americana a gente vai ter justamente um rival de Minas, né? Que é o Cruzeiro, muito forte na Sul-Americana. Na pré-análise, né? Pré-jogo, pelo time que montou o Cruzeiro, a gente falar que ele é favoritaço a essa conquista aí da Sul-Americana. E pelo time que está montando também, é um time que dá para falar que vai brigar no Campeonato Brasileiro, e o Atlético ficando para trás, né, pessoal? O Galo aí não conseguiu fazer o que esperava dele, né, na temporada. Não levou nenhum título. Foi amassado, como dizem os comentaristas, nas 2 competições. Ficou barato, né? Ficou barato ainda o jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Botafogo. O jogo contra o Botafogo não, né? O jogo contra o Botafogo, no final ali, o Vargas acabou perdendo 2 gols na cara do gol. Poderia ter mudado completamente o rumo da história, mas poderia ter virado o jogo, na verdade, né? O Botafogo ganhou por 2-1 ou 3-1. 3-1, na verdade, teve um gol no finalzinho,
aquele gol, só que aquele gol no finalzinho não aconteceria se o Galo tivesse feito o que tinha que ser feito quando teve a oportunidade. Mas agora já era, não adianta chorar pelo leite derramado. Vamos ver como vai ser esse time do Atlético Mineiro para essa temporada. Provavelmente um time menos competitivo do que foi o do ano passado, né? Do ano passado. Competitivo do jeito que foi. Passou esses 2 vexames aí e não conseguiu nenhuma vaguinha na Conmebol Libertadores.